Hello guys, how are you? I'm Teacher Fernanda e hoje eu venho aqui com uma aula especial, né? Uma série de aulas especiais. Fui convidada pela professora Thaisa Silva, da Universidade Federal de Alagoas, para participar do PET English Química, né? Da Universidade Federal de Alagoas. E eu aceitei o convite, fiquei muito feliz, agradeço imensamente o convite. É uma área, né, o inglês acadêmico, leitura acadêmica é uma área que eu gosto muito. Antes de começar, então, esse encontro, eu vou passar para vocês um pouquinho da minha trajetória e como eu cheguei até aqui, né, como é que a professora Thaisa me encontrou. E depois eu vou entrar com vocês nos sites das revistas que ela me indicou e vou analisar brevemente hoje com vocês a estrutura do texto acadêmico, se der tempo, tá? Se não ficar muito longo o texto, o vídeo. Eu vou tentar, gente, não editar esse vídeo, então eu não vou ficar pausando, vai ser como se fosse uma conversa informal com vocês, tá bom? Eu tô gravando aqui agora, são 7 da noite, então tem algumas crianças aqui no prédio, né? Eu moro num prédio, embora eu esteja aqui no 12º andar, as crianças descem para brincar, então às vezes fica um pouquinho de barulho, tá? Quando vocês tiverem alguma dúvida durante a minha exposição aqui, como nós não estamos presencialmente, vocês podem deixar suas dúvidas no link aqui no canal, né? No próprio chat aí do canal, do vídeo. E então se inscrevam no canal. Qualquer coisa depois também eu deixo o meu contato de e-mail, se vocês tiverem outros tipos de dúvidas que não dê para serem solucionadas, né, por aqui. Então é isso, pessoal. Eu sou Fernanda Goulart, eu sou formada em letras, sou graduada em letras, português e inglês pela Universidade Estadual de Londrina. Depois da letras, eu fiz uma especialização em tradução, língua inglesa, em São Paulo. Lembrando que na letras eu fui aluna de iniciação científica de 2 projetos. Um eu fui bolsista, no outro não, né? Porque nós podíamos ser bolsistas apenas de um projeto. Depois, um tempo depois, eu fiz meu mestrado na Universidade Federal de Alagoas, coincidentemente, né? Eu estudei aí em Maceió, uma época que eu morei em Recife, então aproveitei para fazer meu mestrado em Maceió, porque eu tive contato com uma professora que estudava leitura acadêmica, então meu mestrado foi focado na leitura de textos acadêmicos para uma área específica, que é a área da saúde. Tá? Depois, se alguém quiser procurar lá a minha dissertação. E hoje eu estou vinculada ao programa de doutorado, né? Sou doutoranda, na verdade, na Universidade Federal de Alagoas, desculpa, na Universidade Federal de São Carlos, né? Onde eu estou cursando doutorado em linguística. A abordagem que eu estudo hoje é um pouquinho diferente, não é essa abordagem voltada para leitura, estratégias de leitura de textos acadêmicos. Eu estou propondo um curso mais comunicativo, né, de conversação, mas não fugindo aí, né, da língua inglesa. Pessoal, eu sou também docente do Instituto Federal de São Paulo, no campus Piracicaba. Também leciono língua portuguesa, né? Além do inglês, aqui eu também leciono língua portuguesa, ok? Bom, então essa tela que vocês estão vendo aí é a tela do meu canal, né? Então, aqui tem um vídeo como ler textos científicos em inglês, vocês podem ler assistir a esse vídeo, tá bom? Eu vou ficar olhando para cá porque eu tô com uma tela aqui, ok? Porque aí eu vou abrindo para vocês. Bom, a professora Thaisa me indicou algumas coisas, alguns sites de revistas acadêmicas com alguns textos. Aliás, ela me indicou textos e eu procurei as revistas onde eles foram publicados, né? Então eu selecionei 2 journals. O que é um journal, gente? Journal. Deixa eu colocar para frente. Onde que tá aqui o nome do journal? Vamos pegar esse aqui. Journal of Chemical Education. Então, primeira coisa, né, pessoal? Journal
Journal é revista acadêmica, tá? Não é jornal. Jornal a gente sabe que é newspaper, tá? Porque é o papel de notícias, né? News em inglês é notícias. Agora, journal, neste caso aqui do inglês acadêmico, é uma revista científica. Então, Journal of Chemical Education, jornal, né? Revista de educação química, ok? E depois tem outro que ela me passou, Chemistry Education Research and Practice, né? Pesquisa e prática de educação em química, ok? Aí, pessoal, eu pergunto para vocês, né? Por que será que nós temos que ter domínio da leitura em língua inglesa, pelo menos, né? O que se espera é que nós tenhamos o domínio das 4 habilidades, né? Leitura, escrita, listening, né? Que é a compreensão auditiva, e speaking. Mas, para nós começarmos, né, na academia, digo, na universidade, nós vamos nos deparar primeiro com a leitura. A leitura acadêmica, ela é importantíssima. Conhecer os textos acadêmicos, os gêneros acadêmicos, né? O que é um artigo científico, o que é uma resenha, o que é um resumo, como fazer um resumo, o que é um abstract, né? O que é um resumo científico, que é diferente de um resumo comum. É muito importante que vocês reconheçam esses textos. Para quê? Porque quando a gente reconhece os textos na nossa língua, né, que eu já estou falando de algumas técnicas de leitura, estratégias de leitura, nós já vamos com mais tranquilidade para o texto em inglês. A gente não cria aquele receio, aquele medo. Então a gente já vai encarando. Quando a gente vai para um lugar que a gente conhece, quando a gente pega uma estrada que a gente já conhece, a gente não vai mais tranquila. Então, com o texto é a mesma coisa. Quando você conhece bem este texto na sua língua, quando você vai para uma língua estrangeira, o texto já está mais familiar, né? Então, a primeira dica que eu dou aqui para vocês é: leiam muito em português. Ah, eu quero ler muito artigo científico em inglês, eu quero dominar. Então, primeiro domine a sua estrutura na língua portuguesa, porque vai facilitar demais, ok? Essa é a primeira dica que eu dou. Nossa, mas por que a gente tem que ler em inglês então? Gente, a língua inglesa é a língua franca da ciência. O que significa isso? Que os pesquisadores, os acadêmicos do mundo todo usam a língua inglesa para se comunicar, né? Então, quando tem uma pesquisa acontecendo no Japão, com no Canadá, eles vão se comunicar. Com qual língua eles se comunicam? Com a língua inglesa, né? Isso vem lá de trás, né? Devido à hegemonia dos Estados Unidos, da tecnologia, as pesquisas começaram a surgir, enfim. E aí a língua inglesa, então, é a língua não só dos negócios, que nós sabemos, mas sim também da ciência, né? Então, os pesquisadores, os melhores pesquisadores, não precisa ser o melhor, mas os pesquisadores que querem ter suas pesquisas reconhecidas no mundo todo, eles não podem publicar na língua nativa deles, por exemplo, português, né? Alemão, que poucas pessoas vão ter acesso. Então, eles publicam na língua inglesa. Ou seja, os melhores pesquisadores, então, brasileiros, alemães, japoneses, eles vão publicar em inglês. Então, nós temos que ter o domínio da leitura da língua inglesa para ter acesso aos melhores artigos, aos melhores textos, às melhores pesquisas mundiais, né? E o artigo científico, gente, a notícia, ela é rápida, a novidade vem rápido, porque o autor, o pesquisador, né, ele vai fazer a pesquisa dele, ele vai coletar os dados, analisar os resultados e já vai submeter para uma revista. Então, são dados frescos, né? Os livros são também interessantes, vocês têm que ler livros teóricos da área, mas os livros até que seja publicado, então a novidade não é tão grande. Então, por isso que eles publicam nessas revistas, nesses journals, né? Que tem a notícia correndo ali, a novidade está quente, né? A pesquisa está ali, saindo do forno, né? Algo é para ser rápido, algumas revistas demoram mais, depende da área, mas é ali que os pesquisadores vão, então, construindo a sua fundamentação teórica, né, por meio da leitura dos textos científicos. E aí nós temos as revistas, nós temos as plataformas de busca, né, isso aí os professores certamente vão orientar vocês. Então, eu pego
esta revista, então eu queria que vocês tivessem uma ideia de quando vocês vão pesquisar um artigo numa revista, né? Vou começar por aqui. Vocês entram lá na revista, a Journal of Chemical Education. O que eu tô vendo aqui? Bom, vocês vão procurar pelos artigos, correto? Então, nós temos aqui List of Issues, Articles, Current Issues e Authors. Eu sempre venho no Current Issue. O que é issue, gente? É edição. Dentro da área acadêmica, issue é edição. Edição atual. O que é edição atual? Que é a mais recente que foi publicada. Então, se a gente clica aqui, é a última edição da revista. Os artigos mais quentinhos, mais novos estão aqui, ó. Então, nós temos o primeiro aqui, Diversity, Equity, Inclusion and Respect in Chemistry Education, Research and Practice Editorial. Então, nós temos o título, depois nós temos aqui os autores, né, a revista, e aí, olha aqui, nós temos sempre disponível o abstract. O que é o abstract? O abstract, ele é o resumo daquele texto, né, do que foi tratado naquela pesquisa. Eu tenho um vídeo, vou passar aqui para vocês, sobre o abstract, para vocês entenderem o que é o abstract. O que vocês esperam no abstract? Como que ele é construído? O que vem primeiro? O que vem depois? O que ele precisa conter? Qual que é a sua estrutura? Quais são os objetivos das suas partes, né? As seções do abstract, que nós chamamos. Aí, nós temos o full text, que é o texto completo, e temos em PDF. Muitas revistas, as mais renomadas, vão cobrar para que você tenha acesso ao full text, a não ser que você esteja dentro de uma instituição, que você tenha acesso, isso é possível também. Ou senão você tem que pagar por aquele texto. Então, o abstract, gente, ele é um texto, ele é considerado um gênero acadêmico. Por quê? Porque ele vive sozinho, ele anda com as próprias pernas, porque ele está dentro do artigo científico, mas ele é independente, porque quando você vai olhar aqui, ele tem sua própria estrutura, ele tem um objetivo. O objetivo dele não é só resumir o artigo científico, o objetivo do abstract é vender o peixe. Eu tenho que escrever um bom abstract com tudo que ele precisa para que quem está procurando aquela temática vá se interessar pela minha pesquisa. Então, o abstract, ele é a porta de entrada para que você ganhe visibilidade, para que o autor ganhe visibilidade. Então, ele é muito importante, é um dos gêneros acadêmicos mais importantes. Porque antes de você ler o artigo todo, você vai pesquisar quantos abstracts, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo minha pesquisa. Para eu chegar no artigo, eu vou lendo 1, 2, 3, 4 abstracts. Então, aquele que eu ver que encaixa mais na minha pesquisa, é claro, né? Ele não precisa estar só bonito, mas ele tem que se enquadrar com os meus objetivos de pesquisa. Então, por isso que ele precisa estar bem escrito, né? Porque aí você vai compreender bem e vai acessar o texto completo. E aí tem a questão da citação, daí você vai citar aquele autor. Então, por exemplo, aqui, né, a gente vai citar os autores. Onde estão os autores aqui? Esses autores aqui, daí eles ganham visibilidade, credibilidade na academia, tem pontuações, enfim. Então, pessoal, o abstract, ele é um texto curto, né? Ele tem as palavras, para ter, né? As palavras-chave, entre 3 a 5, mas isso depende muito da revista. O número de palavras também vai depender muito da revista, depende da área, tá? Cada área tem a sua especificidade, cada revista tem a sua exigência. Vamos ver outra aqui. Vamos voltar. Então, lembrando, então, issue, né, que nós vimos, é a edição. A edição mais recente é esta. Então, nós temos mais textos, artigos. Temos todos os artigos dessa edição. Geralmente tem em torno aí de entre 5 a 10, 12, 15, 20. Depende da revista também. Deixa eu ver se eu volto aqui. List of issues. Então, são as listas de todas as edições. Eu estava apontando aqui.
São as listas de todas as edições anteriores. Vamos ver aqui. Então, se a revista... Olha aqui. Então, você vai procurar o ano que você quiser, né? Se a revista ela começou a ser disponibilizada online em tal ano, então você vai ter aqui todos os anos da revista que ela está disponível. Vamos ver esta outra revista, Chemistry Education, Research and Practice. Pessoal, Chemistry, né? Química, Education, educação, Research, pesquisa. Essa palavra tem que estar bem aí, né? Já familiar para vocês que estão entrando na área acadêmica. Research, pesquisa, Practice, prática. Na próxima aula eu vou comentar com vocês dessas palavrinhas que se parecem com a língua portuguesa, né? Que são as palavras cognatas. Eu tenho um vídeo também que eu vou indicar para vocês aqui no link aqui do vídeo, embaixo do vídeo, tá? E aí, se vocês tiverem dúvida, eu já falei, né? Comentem lá, perguntem, tirem suas dúvidas. Então, aqui, ó, The Journal for Teachers, Researchers and Other Practitioners in Chemistry Education. Então, esta revista é para professores, pesquisadores e outros praticantes, outros profissionais da educação em química. Então, aqui, ó, Chemistry Education, Research and Practice. Vocês vão ver também numa aula que a gente tem que ler ao contrário, né? Em inglês temos os grupos nominais que a gente não lê como no português. As qualidades estão antes do substantivo, da palavra-chave, né? Dali do... como que eu posso dizer? Agora me fugiu a palavra. Da palavra principal, né? Então, aqui as palavras principais são pesquisa e prática em educação de química, né? Então, vamos ver. Nós temos, agora tem um cachorrinho latindo. Deixa eu ver aqui. Nós temos, deixa eu tentar achar para vocês as edições aqui. Vamos ver. Então, tá lá. Aqui tem diferente, ó. Aqui já não tá issues, tá? Read this journal. Leia este periódico, esta revista. Então, se a gente clica aqui, read this journal, a gente vai ver. Aqui eles já colocam diferente, tá vendo? Recent articles, que são os artigos recentes, as edições publicadas e as coleções temáticas, né? Então, os recentes estão aqui. São 24 artigos recentes, então você pode ir indo, né? Aqui, eles já não fornecem o abstract. Vou clicar aqui para ver o que acontece. Fornecem sim, mas tem que clicar, tá vendo? Aquela lá já aparecia, ela já estava vendendo o peixe do artigo. Aqui a gente clica se nós nos interessamos pelo título, então o título também é super importante quando você vai escrever sua pesquisa, vai publicar sua pesquisa, o título precisa ter tem que resumir, né, sobre o que trata a sua pesquisa, e aí entramos aqui no abstract. Tá? Então, aqui fala sobre os autores, né, as afiliações, onde que eles trabalham. E aqui temos o abstract, que é o texto que eu vou tratar com vocês em outro momento. Então, nós temos aqui, ó, download PDF, download PDF, né? E temos os artigos, que também são chamados de papers. Então, temos esses dois journals. Vocês podem começar a buscar, procurar, né? Então, por exemplo, aqui também tem a search. Você pode buscar um termo que você queira procurar, né, da área. Outro dia a gente pode fazer juntos isso aqui. E aí, nós temos, então, os artigos completos, né? Retirei aqui 3 artigos completos, mas como nós já estamos com 20 minutos de vídeo, eu não vou tomar muito aqui o tempo, senão fica muito cansativo, né? Eu mudei aqui, eu saí desse lado para não atrapalhar aqui. Então, eu vou falar só da estrutura do artigo científico, tá bom, pessoal? Então, temos o nome de onde ele está publicado aqui, Chemistry Education, Research and Practice. Aí nós temos
O tipo de artigo, ele é um review article. O que seria um review article? Isso vocês provavelmente verão na aula de metodologia, né? Um artigo de revisão não é um artigo onde o pesquisador aplicou um experimento novo. Ele faz uma revisão daquele tema na literatura, né, daquela área, e traz o que os autores estudaram, os resultados principais daquela temática. Então, ele vai revisar o que ele achou na literatura. Então, nós temos o título, A Review of Effective Chemistry Education Research and Its Implications for Future Research. É uma revisão, né, das pesquisas em educação em química e suas implicações para pesquisas futuras. Então, nós temos aqui o abstract, então geralmente ele é justificado, ele não pode ser muito longo, depende da revista, aceita de 200 a 500 palavras. Depois nós temos aqui Introduction. Introduction, eu não sei se vocês estão enxergando aqui quando eu estou clicando aqui. Introduction, introdução, né? Tem a introdução, então o artigo ele vai ter o resumo, abstract, depois introduction. Geralmente, né, segue com methods, que é a methodology, qual foi a metodologia, muito provavelmente ele vai explicar aqui como que ele fez a revisão, quais foram os periódicos que ele buscou, o ano dos artigos que ele selecionou, o tema dos artigos que ele selecionou. Aqui ele traz os general findings, que são os achados gerais, os resultados gerais. Então, finding é a mesma coisa que results. Depois aqui ele traz outro subtítulo, né? Atitudes. Não sei o que ele está analisando, eu não li esse artigo, então ele traz uns subtópicos aqui, umas subpartes. Esse artigo é um tanto longo, geralmente tem aí entre 12, 15 páginas, até 20, depende, né, da revista. E conclusão, e depois acknowledgement, onde os autores vão agradecer, né, as agências de fomento, se ganhou bolsa, ou alguns colaboradores do texto, e por fim as references, as referências, vocês já sabem, né, aqui em ordem alfabética, dos autores citados no texto. Vou ver rapidamente outro aqui. Aqui é Journal of Chemical Education, aquela que eu mostrei para vocês também. Aqui o texto, o título. Simple and Effective Integration of Green Chemistry and Sustainability Education into an Existing Organic Chemistry Course. Tá vendo? O título é longo, mas é porque ele precisa conter um resumão, assim, geral do que vem a ser a pesquisa, né? Depois tem os autores. Depois o departamento onde eles estão, ó, esse aqui é da Suécia, Sweden. Eles estão na Suécia, tá vendo? Eles estão publicando em inglês. Depois vem aqui um abstract. Olha, engraçado que essa foi a primeira vez que eu vi um abstract com ilustração. Eu achei muito interessante, muito interessante. Eu nunca tinha visto. Então, a gente tem as especificações das revistas. Tem revista que vai aceitar, tem revista que não vai aceitar. Geralmente, revista de educação, né, nas áreas de educação, é menos rígido, né? Então, você pode trazer elementos visuais para auxiliar, né, pedagógicos, de repente. Então, aqui a gente vê, né, as cores, vermelho e verde, né, que tem a ver com química verde aqui que ele traz aqui, química orgânica. Então, é bem educativo aqui esse artigo, pelo que eu tô vendo. Aqui, pessoal, lá no outro a gente tinha a palavra introduction, não era? Isso é bem interessante para vocês saberem. Introduction. Neste nós temos background. Gente, é a mesma coisa, tá? Background é a introdução. O que é background? O que vem na introdução? Na introdução a gente faz um background. O que é background? A gente assenta, né? Faz o território, faz toda a fundamentação dos autores que a gente usou, das pesquisas que a gente leu, o que a gente vai fazer, a gente vai abrir o nicho, né? A gente vai mostrar o que a gente fez, por que você pesquisou aquilo, né? Por que o autor fez essa pesquisa, trazer as principais pesquisas na área, os nomes, as lacunas, né? Existentes na literatura e os objetivos, de repente, eles tragam no final. Isso depois a gente pode ver num encontro. Veja, esse texto está bem diferente mesmo, ele tem bastante gráfico, ilustração, né? Deixa eu ver aqui se ele escreveu alguma coisa no seu background. Aquele é outro tipo, né, de artigo. Aqui tem course design, ele vai falar sobre o
projeto, o desenho do curso que ele está tratando, avaliação, evaluation. Então vejam que tem vários também subpartes aqui. E por fim, conclusion, acknowledgements, que são os agradecimentos, e references, as referências. Gente, vocês viram, né? Cada revista tem o seu, as suas regras, as suas normas, mas o texto científico ele não vai fugir de algumas padronizações. Por exemplo, a linguagem científica, né? Uma linguagem mais simplificada, porém bem estruturada, né? Você não pode florear muito, tem que ser um texto objetivo. O texto acadêmico é um texto objetivo, né? Diferente de um texto jornalístico que você pode trazer metáforas, figuras de palavras. Não, aqui você tem que ser bem claro, você tem que ir direto ao ponto, né? Não é um texto para a gente ficar brincando com a linguagem como num texto literário, né? Que a gente sabe que os autores brincam muito com a língua, é muito bonito, mas aqui não. Né? Aqui, o que eu leio, o que eu entendo é para ser o que está escrito. Né? Então, a gente não pode ficar floreando muito o texto. Então, vou abrir mais um aqui, para nós finalizarmos. Também da Chemical Education, Design of Interactive Protocols that help students to prepare for laboratory work. Então, ele está falando sobre um design, né, de protocolos interativos para ajudar os alunos a se prepararem para o trabalho em laboratório. Então, aqui tem os autores, né, a forma de citar esse artigo. Então, nós temos o abstract. De novo, aqui a revista, ela permite trazer um desenhinho aqui no abstract. Eu achei bem interessante, eu nunca tinha visto isso. Aí, aqui ele já não traz background, ele traz introduction. Nossa, professora, mas eu escolho qual? Aí não tem... A não ser que a revista exija que você escreva introduction, ou você... se ela não exigir, você pode escolher o background ou introduction. Depois tem o design dos protocols, tem figuras, imagens. Gente, eu tô olhando pra cá porque eu tô com a tela, tá? E daí nós temos conclusions, informações sobre os autores, acknowledgements e as references. Pessoal, então esse foi um primeiro encontro aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, entenda o abstract. Eu sugiro que vocês leiam leiam, não sei porque eu tô com leigo na cabeça. Sugiro que vocês assistam a esse vídeo, porque eu falo bem detalhadamente sobre o abstract, o que ele é, qual que é o objetivo dele, as partes. Porque o abstract, como eu falei, ele é o texto que você mais vai ter acesso, né? E que se você for apresentar, por exemplo, seu trabalho num evento, você vai precisar escrever um abstract, né? Publicar um capítulo, um livro, capítulo de livro, publicar um artigo, você vai precisar de um abstract. E também sugiro que vocês assistam a esse vídeo que está lá em destaque, como ler textos científicos, porque eu falo no geralzão também, né? Dou algumas ideias, algumas dicas de leitura. Depois, pessoal, eu vou entrar com vocês, então, em algumas estratégias de leitura, técnicas, algumas questões linguísticas mais importantes para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Desculpe aqui alguns errinhos, mas eu não pretendo, então, editar essa aula como se fosse aí uma aula ao vivo, mas nós decidimos fazer assim gravado para que vocês possam acessar a qualquer momento, né? Então, vai ficar aqui disponível no meu canal. Qualquer dúvida, por favor, podem entrar em contato comigo. Escrevam aqui, né, nos comentários. Quem gostou do vídeo, eu vou também vender meu peixe, né? Deixe seu like aqui para teacher, para professor, né? Qual que é a diferença de teacher e professor? Eu sou as duas coisas. Teacher é aquela professora até o ensino médio e professor é a professora do ensino superior. Então, onde eu trabalho, eu tenho alunos dos dois níveis, né? Do ensino superior e do ensino médio. Então, eu sou teacher e sou professor. Então, para vocês, eu sou professor, então deixa aqui um like para Professor Fernanda e até então o nosso próximo encontro, ok, pessoal? Thank you very much. Bye bye.